Saudações a todos, eu me chamo Flavisvan Vasconcelos Santiago, graduando em Licenciatura Matemática do Instituto Federal do Piauí, campus Piripiri, e hoje estou aqui para apresentar a vocês o meu relato de experiência do curso de Licenciatura Matemática com a disciplina Estágio Supervisionado 2, ministrado pela professora Sandra Regina de Moraes Cunha Rodrigues. Bom, a caracterização da disciplina é o seguinte: as atividades desenvolvidas no decorrer do estágio foram aquinhoadas em 100 horas no geral. E essas 100 horas, elas são desenvolvidas na primeira parte como fundamentação teórica, que envolve o estudo de texto, reflexões sobre a prática pedagógica. A segunda parte, a observação da prática docente. Após isso tem o planejamento, bem como os planos, as reuniões, as atividades, as avaliações, dentre outros que envolve junto com o estagiário e o professor. Após isso, tem também a regência na prática docente no 9º ano do ensino fundamental, que foi o que aconteceu comigo. E por fim, a socialização das experiências vivenciadas na regência junto ao relato de experiência. O estágio também, eu trago para vocês que o estágio ele é uma parte fundamental na vida do acadêmico. Em licenciatura, deixa eu voltar aqui. Bom, o estágio ele é parte fundamental na vida do acadêmico em licenciatura. O método de ensinar tornou-se cada vez mais abrangente nos tempos atuais, e principalmente adequar-se de metodologias. Porém, é dever do pesquisador observar o máximo de experiência na instituição acolhida para efetuar o estágio. Experiências estas pela qual tem papel essencial na carreira estudantil. Então, o estágio ele é muito importante na vida do acadêmico. Então, quando a gente tem essa oportunidade de ser inserido numa escola para executar o estágio, a gente deve abranger o máximo de experiência, aquela experiência que a gente só vai conseguir dentro da instituição. É um pensamento muito errôneo achar que como é que eu posso dizer? Absorver-se de teorias é o suficiente. Não, a gente tem que ter a prática. Vivenciando a realidade da escola, dos alunos, do professor, que a gente vai entender como funciona o estágio. Bom, na seguinte afirmação: quanto mais os profissionais de uma área do conhecimento continuem agindo com os referenciais do senso comum, menos aquele conhecimento é considerado científico. Traz esses 3 autores aqui. Eu não vejo essa afirmação como algo negativo. Algo que aquele conhecimento que a gente adquire na escola, ele é muito importante também. A gente não deve desconsiderar totalmente o senso comum. O senso comum ele é importante. Quando eu digo senso comum, eu quero dizer a realidade da instituição, a realidade da escola. Porque, querendo ou não, a gente acaba rendendo-se facilmente a realidade da instituição. Claro que a gente não deve, de forma alguma, esquecer daquele conhecimento que nos colocou naquele âmbito, né? Onde colocou a gente como um professor na instituição, mas também a gente deve sim abraçar a realidade das escolas, a realidade dos alunos, dos professores. É tão tal que eu trago outro autor aqui, no caso autores, que já dizem o seguinte: assim como o conhecimento científico disponível não é para sempre, né? Ele diz o seguinte: o conhecimento científico ele não é definitivo. A construção científica não para nunca. O conhecimento científico está sempre evoluindo. É um erro ensinar a ciência como se os produtos dela ressaltassem de uma metodologia rígida. Ou seja, fossem indubitavelmente verdadeiros e consequentemente definitivos. O conhecimento científico que temos está
baseado em modelos e teorias inventados e que podem estar equivocadas ou apenas parcialmente corretas. Ou seja, é o que eu acabei de dizer, a gente não deve colocar o conhecimento científico de lado e elevar o senso comum, mas eu acho que a gente deve colocar os dois em mesmo patamar. Tanto o conhecimento científico, que é aquilo que a gente aprendeu nas instituições, principalmente nos cursos de licenciatura, mas também a gente deve adequar-se ao conhecimento propriamente dito daquela instituição, daquela escola. Então a gente deve estar sempre equilibrando esses dois conceitos. Aqui, ó. As informações gerais sobre o estágio. Bom, vou começar falando sobre a escola onde eu estagiei. A escola onde eu estagiei, o nome dela é Antônio Monteiro Alves, né? Escola Antônio Monteiro Alves, que tem como endereço a Avenida Vereador Sérgio Bezerra, número 605, e ela é localizada no bairro Conjunto Expedito Resende, na cidade de Piripiri, Piauí. Esse estágio foi iniciado no dia 29 de agosto e finalizado no dia 24 de novembro. E eu estagiei no turno da manhã. Essa disciplina era ministrada, e eu justamente ministrei matemática no 9º ano do ensino fundamental. 9º ano U, que é justamente único, era a única turma do 9º ano que tinha na escola. E essa disciplina, ela é ministrada pelo professor Eugênio Pereira de Oliveira. Outra coisa importante, a escola ela é centralizada no bairro Conjunto Expedito Resende, então isso fica mais acessível para os pais na questão das reuniões, para os alunos, né? E a escola fica bem de fácil acesso, né? Ela fica bem no meio do bairro. Atividades desenvolvidas. Eu vou trazer mais para próximo aqui para a gente ver. Eu trouxe esse quadro das atividades desenvolvidas, né, as atividades que eu fiz. Eu trouxe um dos quadros que foi o meu 12º registro semanal das atividades envolvidas, né, no meu estágio. Então eu fiz esse quadro para mim poder ter controle, né? Eu colocava a data, por exemplo, aqui tem o 9 do 11 de 2020 a 14 do 11. Claro que era datado semanalmente para mim ter esse controle. Então, nas segundas-feiras, no horário de 7 às 9, era o horário da aula de matemática, né? Aí eu coloquei a atividade que foi o auxílio ao professor com as videoaulas do YouTube e essas atividades a serem respondidas. Como é que funcionava? O professor ia lá na turma, do grupo do WhatsApp dos alunos, e colocava o link no YouTube de um professor, né, indeterminado, digamos assim, porque não era um vídeo gravado por ele, explanando sobre a aula, que seria justamente o assunto daquela semana, né? E aí a gente registrava as 2 horas. Na terça-feira, o que acontecia? Como eu coloquei aqui, aí eu coloquei turma assumida para resolução de atividades e auxílio via WhatsApp aos alunos. O que acontece? Eu gravava a videoaula, eu fazia a videoaula com as atividades, e aí eu disponibilizava na terça-feira para os alunos e eu ficava à mercê deles para eles entrarem em contato comigo, para caso quisessem resolver alguma atividade que não tinham entendido, e aí eu tirava a dúvida. Eu deixava meu WhatsApp livre para eles encaminharem as atividades para mim, e eu encaminhava para o professor Eugênio. Mas aqui na frente, na sexta-feira, eu coloquei planejamento da aula para a semana seguinte. Aí, no caso, claro que geralmente não era na sexta-feira, não era um dia datado certo. Às vezes a gente planejava num sábado, muitas vezes a gente planejava até mesmo na segunda-feira, não, perdão. A gente planejava até mesmo no domingo. E aí, só que claro, no domingo eu acabava que não registrava, né? Mas deu tudo certo. E aí a gente planejava justamente a da aula seguinte, como seria o assunto, se eu iria ficar 100% com a turma ou não, ou se eu entraria apenas para colocar o meu vídeo, ou se eu gravasse apenas o vídeo. E aí a gente conversava entre si
como funcionava. Deixa eu tirar o zoom aqui. Aqui eu trago para vocês os dias da semana. Coloquei, claro que eu não ia trazer tudo que foi executado nesses dias. Por exemplo, no dia 29, que foi quando eu dei início, já dei início com o planejamento. Da escola eu tive sorte de já pegar o primeiro planejamento via Meet, que foi a reunião à distância, justamente por conta desse período que a gente está passando, que foi justamente uma maneira que a gente conseguiu resolver, que foram as aulas remotas. Então eu coloquei aqui os dias da semana que eu finalizei completamente as 60 horas do estágio, até porque as outras 40 é junto com a disciplina, né, a questão dos textos e as outras atividades da disciplina em si. Mas aqui estão as 60 horas completas. Eu coloquei esse quadro para facilitar a visibilidade. E a carga horária total das atividades, às 60 horas. Lembrando que nesses dias da semana, tá bem detalhado no meu relato de experiência, no relatório, onde cada dia eu especifico bem detalhadamente o que acontecia naquele dia. Aquela tabela do slide anterior que eu mostrei para vocês era só um pequeno exemplo que eu utilizava durante a semana para eu ter controle, digamos assim, para eu ter controle. No relato de experiência, eu coloquei mais detalhadamente o que era feito, incluindo o assunto, né? Inclusive o plano de aula que eu vou estar mostrando para vocês já já. Bom, algumas aprendizagens. Eu trouxe em tópicos para vocês aqui o seguinte: o aprender e o ensinar de forma remota. Por que eu trouxe isso? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que por conta desse período que a gente está vivenciando, agora a gente ainda está vivenciando, por conta da pandemia, algo que chocou o mundo inteiro, ninguém esperava por uma catástrofe dessa, né? Então, o que a escola conseguiu dar uma reviravolta? Claro que nada vai superar a aula presencial. Então, o que a escola conseguiu intervir em relação foi justamente essa forma remota de ensinar o aluno. Claro que é muito escasso, não tem como a gente ensinar 100% um aluno de forma remota. Ainda mais quando eu trago o segundo tópico para vocês, que são as dificuldades dos alunos em aprender. A gente sabe que mesmo presencial, os alunos eles têm um déficit. A gente acaba que não consegue explanar ou colocar na cabeça daquele aluno 100% do que a gente gostaria que ele aprendesse. Então, dessa forma remota, realmente complicou mais ainda, digamos assim. No terceiro tópico, eu trago a realidade de muitos alunos em relação à internet. A gente sabe que hoje muita gente já tem internet, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm. A gente sabe as dificuldades que tem os alunos, às vezes pelo dispositivo móvel, que não tem um computador, um celular, internet, e aí que fica complicado para o aluno poder aprender dessa maneira, né? Mas a gente sabe que foi a única maneira que a gente encontrou. No quarto tópico eu trago o seguinte: as importantes ferramentas que foram o WhatsApp e o YouTube. Essas ferramentas elas foram importantíssimas nessas aulas remotas. O grupo de WhatsApp serviu justamente para estar mandando as videoaulas, os assuntos, a questão de frequência, que eu confirmo que na escola onde estagiei não era algo que muito obrigado, né? No caso, a frequência, até porque muitos alunos nem tinham sequer o WhatsApp. E o YouTube, que foi justamente para onde a gente está colocando as videoaulas. Eu acho que os professores que já faziam videoaulas, que postavam no YouTube, tiveram muito mais visualizações nesse período remoto, porque foi um período mais difícil que se teve, né, de dar uma aula presencial. Então as aulas pelo YouTube foram bem mais explanadas, né, digamos assim. Bom, as minhas considerações finais, o que eu trago?
Neste estágio, ele é importante ressaltar o desenvolvimento dos nossos conhecimentos com a prática docente, onde vivenciamos a realidade da instituição e, ao mesmo tempo, fazendo analogias com o que aprendemos com a nossa disciplina no curso de licenciatura matemática, aprendemos a lidar com situações vistas no âmbito escolar, a conviver e planejar reuniões junto aos professores. Desse modo, o estágio ele é parte fundamental e principal na carreira escolar do estagiário. Então é o que eu falei, a gente deve aproveitar o máximo do estágio, o máximo do que os professores têm a nos oferecer, a diretora da escola, né, a gestão, a pedagoga, um professor, seja também um funcionário das atividades escolas de modo geral. Então, são importantes a gente adquirir o máximo disso, porque são coisas que a gente vai precisar para o futuro, sendo um licenciando, né? Sendo um professor, seja de qual disciplina for. E assim, foi o estágio de forma remota, mas com grandes experiências vivenciadas e aprendidas, né? Concluindo o estágio supervisionado 2 no ensino fundamental 1, fortalecendo assim a vontade de ser futuros professores de matemática. A gente sabe que quando a gente vai estagiar numa escola, a gente dá muita importância ao professor, coisa que quando a gente é aluno, a gente não dá. Quando a gente é aluno, a gente não consegue ver a importância que é ter um professor, a importância que é ter aulas presenciais, a importância que é ter alguém ali para estar lhe auxiliando. Então, esse período remoto, esse período de aulas à distância, a gente viu o quanto é importante uma aula presencial. Então, estando do lado do professor como estagiário, a gente aprende que é bem mais abrangente a questão do ensinar e do aprender. A gente como professor, a gente não só ensina, mas a gente também aprende. Então, minhas considerações finais em relação ao estágio são essas. Bom, aqui eu trago minhas referências, como eu havia citado lá nos textos. Claro que é muito importante a gente ter uma base fundamental, um referencial teórico rico, para que a gente possa não só usufruir das falas de outros, mas como criar a nossa própria. Então, é muito importante termos esses pesquisadores que nos auxiliam e que ainda hoje nos ensinam, de certa forma. Bom, eu trago aqui os apêndices. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Bem aqui, nesse primeiro quadro, é o meu canal do YouTube que eu criei e ainda está ativo, que justamente esse relato de experiência que eu estou fazendo aqui para vocês, essa socialização vai ser postada lá. Então esse é o meu canal no YouTube. Cresceu muito por conta das videoaulas que eu fiz, os alunos se inscreveram. E também já é um canal de música que eu utilizo. Então já fica aí o convite para quem estiver assistindo, quiser se inscrever, seja bem-vindo. Aqui do lado eu já trago para vocês o que foi o primeiro encontro via Meet, né, que foi a primeira reunião do planejamento escolar, onde tem os professores, a diretora, a pedagoga, dentre outros funcionários da escola que participavam da reunião. Aqui embaixo eu trago para vocês o meu plano de disciplina, meu plano de aula que eu fazia semanalmente, né, com os meus objetivos, onde eu trazia o conteúdo, os métodos que a gente usou para poder estar ministrando essas aulas, os recursos que a gente sabe que os recursos mais usados realmente foi a internet, e, por fim, o método de avaliação. Antes de eu dar o zoom aqui na fachada da escola, eu vou estar só tirando aqui a minha webcam e bem aqui eu trago para vocês a fachada da escola,
ressalvando que essa foto ela foi tirada no ano de 2019. Então ela foi tirada no ano passado, no estágio 1. E assim eu finalizo esse slide com a fachada da escola. Não tem nada mais belo e mais bonito do que eu demonstrar a minha paixão de 2 anos por essa escola, que foi a escola onde eu estagiei. Tenho criei boas amizades lá, principalmente a diretora da escola, que foi um amor de pessoa, e realmente eu fiz parte da família Antônio Monteiro Alves. Então, deixo aqui o meu obrigado, agradeço demais pela diretora, agradeço pelos professores, pelo professor Eugênio que me acompanhou. Então, finalizo aqui. Obrigado a todos